Nos últimos 5 anos, o Flamengo não apenas conquistou títulos, mas moldou-se como uma força colossal no cenário futebolístico brasileiro. Uma era marcada não apenas por títulos de relevância, mas também pela gestão financeira que fez o clube atingir um patamar jamais visto antes no futebol brasileiro. No centro dessa transformação, o Flamengo transcendeu as fronteiras nacionais, tornando-se o primeiro clube brasileiro a faturar mais de R$1 bilhão em um único ano, superando até mesmo vários gigantes europeus. Em 2022, o Flamengo foi o único clube do Brasil a integrar a lista de 50 clubes mais valiosos do mundo, além de ser um dos 20 clubes com maior faturamento, tendo números melhores do que o Milan, um gigante clube italiano. Essa conquista, longe de ser uma casualidade, é o resultado de uma estratégia audaciosa que transformou a trajetória econômica do clube. Contudo, o presente glorioso do Flamengo é uma narrativa recente e reluzente quando contrastada com um passado não tão distante. Esses são retratos do Flamengo em uma época em que o glamour era substituído por dificuldades financeiras. Uma era em que dívidas e desafios tornaram-se companheiros indesejados, lançando sombras sobre o futuro do clube. A magnitude e a tradição do Mengão pareciam contrastar fortemente com os desafios econômicos que se apresentavam, desafios esses que levaram o clube a períodos de incerteza, com os reflexos de um orçamento comprometido, evidenciando-se tanto fora quanto dentro do campo. Era uma fase onde a grandiosidade do nome Flamengo parecia ser a única chama ardente em meio a um cenário de apertos financeiros. Assim, diante de uma das maiores reviravoltas financeiras da história do futebol, temos que nos perguntar: como o Flamengo foi de um time afogado em dívidas para ter o maior faturamento da história em menos de uma década? De onde veio o dinheiro do Flamengo? Seria essa a maior reviravolta financeira da história do futebol mundial? Na década de 80, o Flamengo experimentou uma época de ouro. Sob a liderança icônica de Zico, o clube carioca conquistou tudo que o esporte poderia oferecer. Vitórias, títulos e uma aura de invencibilidade tornaram o Flamengo sinônimo de excelência, sendo chamado até mesmo de Esquadrão Imortal. Durante essa época, o Flamengo ganhou todos os títulos de relevância, atingindo o patamar de melhor clube do mundo. Contudo, essa época gloriosa parecia destinada a dar lugar a um capítulo sombrio. Depois de anos com um elenco fortíssimo e uma gestão coerente, o Flamengo foi perdendo seu brilho, e os anos 90 não foram tão positivos assim para o clube. No final da década de 90, o Flamengo, sedento por manter sua posição no topo, tomou decisões financeiramente desastrosas. A contratação do melhor jogador do mundo, Romário, um movimento de marketing colossal, acabou se revelando um grande fardo nos meses seguintes. O Flamengo não conquistou títulos de relevância e as dívidas começaram a se acumular. A chegada do Romário à Gávea foi mais do que uma transferência de um jogador. Era transferência de esperanças, sonhos e a promessa de manter a chama da excelência acesa. No entanto, essa busca incansável pelo sucesso instantâneo, impulsionada pela paixão dos torcedores e a pressão por resultados, teve um custo que não se limitou aos números nas planilhas. A contratação de Romário foi apenas uma das grandes imprudências financeiras que o Flamengo fez ao longo dos anos, e o time, em vez de alçar voos mais altos, começou a mergulhar em uma espiral descente. Isso tudo era um reflexo de uma gestão mal feita dentro do clube, trazendo consequências negativas em todos os âmbitos possíveis. Salários atrasados se tornaram um padrão nos corredores do Flamengo, uma sinfonia de frustração para os jogadores e torcedores. A dívida não era apenas monetária, era uma dívida de esperanças e expectativas. O Flamengo, que antes era um símbolo de competitividade, se via agora diante de um desafio que transcendia as 4 linhas do campo. A crise não era apenas financeira, era uma crise de identidade, de como o clube encararia o futuro incerto que se desenhava. Esse foi o capítulo sombrio, a parte da história em que o Flamengo, após dançar nas luzes, começou a sentir o peso de um fardo financeiro. O início da década de 2000 tornou-se um capítulo ainda mais sombrio na história do Flamengo. Uma época em que as dívidas só se multiplicavam, enquanto o sucesso ficava cada vez mais longe. A falta de recursos não apenas contaminou o campo de jogo, mas se infiltrou nos corredores e nos corações do clube.
A triste realidade refletia-se nas condições de treinamento, onde a precariedade tornou-se a norma. Jogadores eram forçados a malhar em instalações inadequadas, enquanto o vazio nos cofres do clube refletia-se em cada gramado desgastado. A frase icônica do presidente Márcio Braga ressoava nos corações flamenguistas: acabou o dinheiro. Não tem dinheiro. Era mais do que uma declaração, era um lamento, um grito de socorro que ecoava pelos corredores da Gávea. Jogadores, heróis para a torcida, viam-se presos em uma teia de incertezas. Meses sem salários transformaram-se em uma angústia constante e a justiça tornou-se um refúgio para aqueles que viram os compromissos financeiros não cumpridos. A virada de 2010 trouxe uma faísca de esperança com a contratação de Ronaldinho, uma estrela que poderia supostamente reacender a chama do sucesso. No entanto, a realidade divergiu drasticamente das expectativas. O encontro entre o talento Ronaldinho e o time do Flamengo não gerou os resultados esperados. O sucesso desejado transformou-se em um sonho adiado e o clube, afogado em dívidas, não ergueu nenhum troféu expressivo. Cada manchete contava a história de um clube que, apesar das promessas brilhantes, estava à beira do abismo financeiro. Um capítulo que não parecia ter fim. O ano de 2013 testemunhou a revolução silenciosa do Flamengo, liderada por 3 visionários executivos: Luiz Eduardo Batista, ex-presidente da Sky, Rodolfo Landim, ex-executivo da Petrobras, e Eduardo Bandeira de Mello, ex-executivo do BNDES. Com a missão ousada de reestruturar o clube, esse trio assumiu o desafio absurdo de colocar o Flamengo de volta aos holofotes. Ao eleger Bandeira de Mello como presidente, a diretoria tomou uma decisão estratégica crucial. O primeiro passo foi encarar de frente a realidade financeira do clube, dando início a uma auditoria minuciosa com a intenção de checar todos os dados financeiros do clube e não deixar nenhuma dívida em branco. O que emergiu foi um cenário assustador, uma dívida de mais de 700 milhões de reais, 300% mais alta do que os antigos dirigentes estimavam. A resposta não foi apenas administrativa, mas uma mudança cultural. O plano de reestruturação tinha como foco central a redução de dívidas e o estabelecimento de uma base financeira sólida. Esse comprometimento refletiu-se na tomada de decisões drásticas, como a dispensa de jogadores com salários elevados, alinhando as finanças do clube com uma gestão mais realista. Os resultados dessa revolução não demoraram a se materializar. A dívida, um fardo que há anos pressionava o clube, diminuiu mais de 25% em apenas 4 anos. Esse feito monumental não apenas aliviou a pressão financeira, mas também restaurou a confiança e a credibilidade do Flamengo no mercado. Com a recuperação financeira bem encaminhada, o Flamengo aproveitou a onda positiva para expandir a sua marca. Com imagem renovada e credibilidade restaurada, o clube começou a atrair diversos olhares de diversas marcas renomadas, fechando parcerias e patrocínios milionários, que injetaram ainda mais capital nos cofres do clube. Em 2013, o Flamengo faturava cerca de 80 milhões com patrocinadores, e hoje esse número ultrapassa os 180 milhões de reais. Dentre todas as parcerias, a mais relevante é a com o banco BRB, que provou ser um marco estratégico para ambos. Graças à influência e ao alcance do clube, o banco viu mais de 1 milhão de registros provenientes da torcida rubro-negra. Esse movimento consolidou uma relação mutuamente benéfica, com um impacto direto no crescimento e visibilidade do Flamengo e do próprio BRB. Investindo pesado na presença online, o clube soube capitalizar a paixão de sua torcida, ampliando sua presença nas redes sociais e lançando plataformas digitais interativas que fortaleciam o engajamento com torcedores. O Flamengo é hoje o 12º clube no mundo com mais seguidores no Instagram, sendo o número 1 em clubes fora da Europa. Investimentos estratégicos em marketing ampliaram significativamente o programa de sócios torcedores, solidificando a posição financeira do Mengão e reforçando sua dominância no futebol brasileiro. Para você ter uma noção, em 2013 o Flamengo tinha cerca de 22 mil sócios torcedores. Hoje, o Flamengo conta com mais de 100 mil sócios torcedores. Essa transformação financeira desencadeou uma nova fase para o Flamengo. Capacitado por uma base econômica mais robusta, o clube não apenas manteve sua estabilidade financeira,
mas também ousou redefinir seu status competitivo. A contratação de jogadores de renome não era mais um sonho distante, mas uma realidade palpável, consolidando o Flamengo como uma força a ser reconhecida no cenário futebolístico nacional e internacional. A virada de chave não foi apenas uma reestruturação financeira, foi uma metamorfose que resgatou o orgulho rubro-negro e estabeleceu um novo padrão de excelência. O encerramento do mandato de Eduardo Bandeira de Melo em 2018 foi mais do que uma transição de liderança do Flamengo, foi a entrega de um legado transformador, deixando mais de 100 milhões em caixa para a nova gestão. Bandeira de Melo abriu caminho para o inimaginável, algo sem precedentes no futebol brasileiro. O novo presidente Rodolfo Landim assumiu o leme com uma promessa ousada: tornar o Flamengo o maior time do Brasil. Movendo-se além de palavras, Landim abriu os cofres para a contratação de jogadores de peso, uma estratégia que ecoava a visão ambiciosa que ele tinha para o clube. Os resultados foram uma sinfonia de conquistas. Em 2019, o Flamengo ergueu a Taça da Libertadores, um título que escapava há mais de 38 anos, e conquistou o Campeonato Brasileiro. Essas vitórias não apenas reacenderam a paixão da torcida, mas solidificaram a trajetória de renascimento do clube. O impacto transcendia o campo de jogo. Em 2021, o Flamengo apresentou um faturamento monumental, ultrapassando a marca de R$1 bilhão, um recorde para um time brasileiro. A prosperidade não foi só um faturamento esporádico, mas uma constante confirmada em 2022, quando a receita alcançou R$1,2 bilhão, superando as expectativas em 200 milhões. O plano de reestruturação do Flamengo reverberou não apenas internamente, mas também no cenário do futebol brasileiro. O sucesso financeiro do clube obrigou outras equipes a reavaliarem suas abordagens, buscando uma administração mais profissional e eficiente. Em 2022, o Flamengo atingiu marcos inéditos. Foi o único clube brasileiro a integrar a lista dos 50 mais valiosos do mundo e figurou entre os 20 clubes que mais faturaram no ano, ultrapassando gigantes europeus como o Milan. Esse feito não era apenas um triunfo para o Flamengo, era um testemunho do ressurgimento espetacular de um clube que, em um passado recente, lutava para não ser engolido pela crise. Ao olhar para a trajetória do Flamengo, o que se observa é um crescimento não apenas notável, mas astronômico. Em menos de uma década, o Mengão navegou pelas turbulentas águas de dívidas milionárias e emergiu triunfante, alcançando um faturamento que ultrapassava a marca de R$1 bilhão. Essa transformação, que é fruto de gestão estratégica e paixão, solidifica o Flamengo não apenas como uma potência esportiva, mas um ícone de resiliência e excelência no mundo do futebol.